melhor, né? Então bora, companheiro, bora, companheiro. Começar aqui, ó, direito penal, começando do começo, do início. Não vou dizer do início do direito penal, mas do início das questões. Bota na tela aí, ó. Assinala a alternativa correta a respeito da imputabilidade. Ou seja, ele quer saber o que é imputável. Ele quer saber o que é imputabilidade penal. Ele quer saber quem é que é responsabilizável penalmente. É isso, imputável. Então, o crime ele tem uma conduta típica, conduta ilícita e conduta o quê? Culpável, certo? Então, corta pra mim, ó. Então, o crime... Eu não vou abrir aquele conceito todinho que a gente já viu no madrugadão passado. A gente vai avançar, mas eu preciso lembrar para você, ó, pelo conceito analítico de crime, que analisa o crime em três partes pela teoria tripartite ou tripartida do direito penal, certo? Ele divide o crime, que é o entendimento majoritário dos doutrinadores, porque a doutrina minoritária também traz a teoria bipartite, certo? E também traz a teoria quadripartite, que traz o conceito também de punibilidade, de conduta punível, certo? Mas a regra geral, doutrina majoritária entende que é a tripartite, que divide o crime em três partes, certo? Que é o fato típico, é o fato ilícito e é o fato culpável. Se quiser tá careca de ver já. Bora lá. O fato culpável, certo? Ele se divide em três elementos que ele deve ser constituído, certo? Para que constitua crime. O primeiro elemento é a imputabilidade, foi o que eu acabei de citar aí, ó, imputabilidade penal. O segundo elemento é a potencial consciência da ilicitude. E o terceiro elemento da conduta culpável, ou culpabilidade, ou fato culpável, ou conduta culpável, é tudo a mesma coisa, é tudo sinônimo. Culpabilidade, conduta culpável, fato culpável, é o quê? É a exigibilidade de conduta diversa, certo? Então eu tenho três elementos, vou até numerar para ficar legal, ó. 1, 2, 3. Eu tenho três elementos do fato culpável, ou conduta culpável, ou culpabilidade, beleza? Um deles é a imputabilidade penal. Imputável é o indivíduo, é o agente, é o autor, é o criminoso que pode cometer crime, certo? Que pode receber pena. Porque, ó, o fato culpável, ou chamado de, ó, culpabilidade, está intrinsecamente, preste atenção, olha pra mim, ó, para de fazer tudo que você está fazendo nesse momento, só presta atenção na aula, para você avançar como pessoa e sair daqui uma pessoa melhor do que a pessoa que você entrou. Então, bora. Culpabilidade está intrinsecamente relacionado com a capacidade de receber pena. Então, se eu estou dizendo que o indivíduo ele tem culpabilidade, eu estou dizendo que ele é capaz de receber uma pena, certo? Receber pena. Então, ele comete um crime. Olha aí, ó. Ele comete um crime. Primeiro tópico do seu edital. Olha aí, presta atenção. Primeiro tópico do edital do concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará é tópico do crime, do artigo 13 até o 25. O segundo tópico é as penas, certo? Do artigo 30 é alguma coisa até o 50 é alguma coisa. Dois tópicos do seu edital, tá entre crime e pena. Crime, fato típico, que é uma conduta que gera um resultado, nexo causalidade, tipicidade, resultado naturalístico, resultado jurídico, todo aquele negócio todo. Ilicitude, excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, culpabilidade, imputabilidade penal, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade conduta diversa, que é o que? A capacidade do agente de receber pena. Aí a gente vai lá para as penas. Pena. Eu tenho a pena restritiva de liberdade, eu tenho reclusão, eu tenho detenção, eu tenho pena de multa, certo? Eu tenho várias penas. Eu tenho a medida de segurança. A pena pode ser convertida em medida de segurança. Detentiva, não detentiva. Então, tudo a gente trabalha onde? Dentro do direito penal, dentro do tópico edital. E quando a gente trabalha em questões, fica tudo mais fácil. Fica tudo mais tranquilo. Vamos dizer assim. Beleza? Então, bora. Matamos aqui, ó. Receber, capaz de receber pena. Então, se eu estou dizendo que o indivíduo não tem imputabilidade penal, ou seja, se o agente
ele é inimputável. Inimputável. Se ele é inimputável, ó, vamos fazer o in vermelho para você entender. Ó. Isso aqui é um prefixo, né? Tem prefixo, sufixo. Você sabe português. Você está aprendendo com os professores de português aqui do curso. Professora Leidiane Florencio, professora Cristiane Saraiva. Tá ensinando para você bem legalzinho. Então, bora. In é não. Se a imputabilidade, ó, quer dizer que ele tem capacidade de receber pena, então inimputabilidade é que ele não tem capacidade de receber pena. Ele é inimputável. Yes! Não é assim? É. Ah, pessoal, mas isso é fácil. Eu já sei. Mas agora eu vou mostrar o que você não sabe. Certo? Agora eu vou mostrar o que você não sabe. Quais são os casos de inimputabilidade penal? Aí vamos lá para o artigo 27. Eu já vou jogar o primeiro aqui no quadro. Ó. Casos de inimputabilidade penal. Quais são? Primeiro, menoridade penal. Jogou menoridade penal do artigo 27, que está previsto também o que? Constitucionalmente falando, da Constituição Federal, artigo 228 da Constituição Federal, o menor de idade é inimputável. Aí vem a questão da prova, sacana, que vai dizer para você o quê? Que o menor de idade pode cometer crime, que o menor de idade ele fez, olha aí, o menor de idade ele fez uma faculdade, ele tem mestrado, ele é menor de idade e ele se emancipou civilmente, ele conseguiu a emancipação civil. Foda-se! O menor de idade não comete crime, mesmo que ele seja emancipado, mesmo que ele tenha mestrado, mesmo que ele tenha doutorado, mesmo que ele já dê aula para concurso, não tem problema. Só, mas é porque ele tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou determinar de acordo com esse entendimento. Mas ele não tem um fator biológico, quer ser maior de 18 anos, de acordo com o artigo 228 da Constituição Federal. Ele tem um fator psicológico. Então, o adotável no direito penal, ora biológico, ora psicológico, a regra geral é o sistema biopsicológico. Tanto o biológico quanto o psicológico. Então, para o cara ser imputável, ter capacidade de receber pena pela imputabilidade, ele tem que ser maior de 18 anos e plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar de acordo com esse entendimento. Então, bora botar no quadro. Ele tem que, ser maior de 18, mas totalmente capaz. Eu vou só resumir. Mas quando eu falo capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Beleza? É isso. Mas ele é capaz de quê? De entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. E tem que ser o quê? Maior de 18 anos. Por quê? Porque se ele não é maior de idade, ele é inimputável. Se ele não é maior de idade, se ele é menor de 18 anos, que é conhecido como de menor, tá errado, não é o de menor, é o menor de 18 anos, certo? Ele é menor de idade penalmente falando, inimputável. Pelo critério o quê? Pelo critério o quê, ó? Biológico. Biológico, certo? É um critério intrínseco à condição do agente, certo? Bora lá. Segundo, doença mental, que é o critério o quê? 2. Que é o critério o quê? De doença mental. Certo? De acordo com o artigo 26, caput. Traz o quê? A doença mental, caput, como sendo um critério também biológico, certo? Que vai discernir se ele é imputável ou não. Aí eu tenho um terceiro caso, que é quando ele tem doença mental e no momento da ação ou da omissão, se utilizando a teoria da atividade, olha, atividade, uma da ação ou da omissão é de que outro seja o resultado. Atividade, uma da ação ou da omissão ainda que outro seja o resultado. Teoria da atividade, momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. Então aqui a gente utiliza também
para o cometimento do crime para saber se o indivíduo tem culpabilidade ou não, se ele é imputável ou inimputável, a gente também olha o quê? O momento da ação ou da omissão. Se ele era capaz no momento da ação ou da omissão. Por quê? Porque se no momento da ação ou da omissão, utilizando a teoria da atividade, ele era totalmente incapaz, por embriaguez acidental, por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, caso fortuito, força maior, ele é inimputável. Beleza? Então, tem o segundo caso, que é desenvolvimento mental. Desenvolvimento mental, certo? Incompleto. Desenvolvimento mental incompleto, que também está no artigo 226, certo? Só que previsto no artigo 227 também, beleza? Incompleto. E também tem um retardado, né? Do Código Penal Militar tem o desenvolvimento incompleto ou retardado. Então, se você está estudando para PMPB, por exemplo, tem lá a definição de desenvolvimento mental, mas não está em uso, está em desuso, certo? Só que a gente leva o completo e também o desenvolvimento mental retardado, por mais que esteja em desuso, tanto no Código Penal quanto no Código Penal Militar, beleza? Então, desenvolvimento mental retardado. Se cair na sua prova, está totalmente correto. Falou incompleto ou falou retardado, também vai estar o quê? De acordo com a inimputabilidade. Vamos lá para o quarto caso, certo? Quinto caso de inimputabilidade, que é o quê? A embriaguez. Embriaguez. Quando eu falo de embriaguez, meu povo, eu estou falando do cara embriagado, não só de álcool, pode ser haxixe, pedra, erva, maconha, cocaína, loló, qualquer coisa, cola, qualquer coisa. Qualquer circunstância, medicamento, qualquer circunstância que faça com que o indivíduo esteja o quê? Embriagado. É uma embriaguez completa. Não pode ser incompleta, tem que ser completa. Tem que ser embriaguez completa. Se falar assim, embriaguez parcial, é errado. É embriaguez completa. Ele está totalmente incapaz. Completamente incapaz. Não é parcialmente, não é só metade, beleza? É o quê? Completo. Proveniente de quê? Proveniente de... Aí ele joga e fala assim, ó, caso fortuito ou força maior. Quando ele fala caso fortuito ou força maior, você vai gravar como sendo a embriaguez conhecida como acidental. Certo? Embriaguez acidental. Show? Equiparada à doença mental, eu tenho também o que, ó? A embriaguez, olha aí, para complementar nossa aula, patológica. O que é embriaguez patológica? A embriaguez patológica, patos, vem de quê? Vem de doença. Então, a embriaguez patológica é equiparada à doença mental, certo? E eu tenho exemplos aí da embriaguez patológica em que o indivíduo, certo? Ele vai, ao invés de ser aplicado uma pena, é aplicado a ele uma medida de segurança, beleza? De segurança. Então, a embriaguez patológica também é equiparada à doença mental. Show de bola? Exemplo, né? Tem aquele exemplo do indivíduo que ele tem a parafilia, né? Parafilia sexual, né? Salvo engano, é parafilia sexual. Que ele tem a vontade de cometer relação sexual com criança, certo? Então, tipo, o indivíduo, ele tem esse tipo de doença mental. Parafilia, certo? Sexual. Então, é uma doença mental que ele, por mais que ele tenha consentimento, ele não consegue, certo? Ó, não consegue discernir de acordo com a conduta. Então, ele é incapaz de determinar de acordo com esse entendimento, porque ele tem doença mental. E tem o mesmo indivíduo, talvez outro indivíduo, né? Tem outro indivíduo que ele bebe muito. Ele é totalmente dependente químico do álcool. Então, do mesmo jeito que o cara que tem parafilia sexual,
e o alcoólatra, vamos dizer assim, os dois não conseguem se determinar de acordo com esse entendimento. Então, doença mental. O outro é embriaguez patológica, doença. Mas equipara-se também a doença mental. Beleza? Então, o cara que, embriaguez patológica, o cara que realmente é dependente químico, é dependente do álcool, é dependente mesmo, valendo, constatado, cara, doença, equiparado a doença, medida de segurança. Beleza? Então, se ele comete um crime, ele está sujeito à medida de segurança. Beleza? Então, eu estou dentro do quê? Das inimputabilidades. Inimputabilidades, beleza? Então, dentro da inimputabilidade, quando eu falo de embriaguez completa, você pergunta assim, professor, mas existe quantos tipos de embriaguez? Porque o senhor já deu duas aí, ó. O senhor já jogou duas embriaguez. Aí eu pego aqui um espacinho, ó, e vou explicar para você o restante de embriaguez, pra gente aproveitar, certo? A aula. Professor, tem quantos tipos de embriaguez? Embriaguez, meu povo, ó, vou apagar aqui que tá torto. Embriaguez, ó, existem vários tipos. A dolosa, existe a culposa, existe, além da dolosa e da culposa, existe a patológica, essa aqui, ó, que a gente acabou de ver aqui, ó, patológica. Existe a embriaguez, ó, acidental. Existe a embriaguez também, chamada de pré-ordenada, certo? Então, isso aqui tudo eu posso chamar de embriaguez o quê? Completa. Por quê? Porque além da embriaguez completa, eu tenho também a incompleta. Então, a incompleta é punível? Sim, a incompleta é punível. Certo? A incompleta é punível. Agora, se a embriaguez ela é completa, se for dolosa, ela é punível. Se for culposa, ela é punível. Se for pré-ordenada, ela é punível e ainda tem o quê? Uma agravante genérica na dosimetria da pena, na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz pode agravar a pena, certo? O que é embriaguez dolosa? É quando eu quis o resultado. Eu me embriaguei, certo? Dolosamente. Culposa, eu me embriaguei culposamente. Eu tive culpa. Por imprudência, imperícia, negligência, ou eu previ o resultado que eu podia prever e acredito levemente poder mudar de acordo com as minhas habilidades. Mas é culposa. Patológica, certo? Que é equiparada à doença mental. Beleza? Que eu já citei para você. Acidental, caso fortuita força maior, que eu já citei para você. Pré-ordenada, aqui, ó, ele tem o dolo de se embriagar para criar, você vai botar assim em parênteses, ó, coragem. Ele vai criar coragem para cometer um crime. Então ele diz assim, ó, eu não consigo matar o fulano, mas se eu tomar um aqui e cheirar um pó, e eu vou para cima dele. Cheirou um pó, ficou irado, foi para cima do cara, matou o cara. Tem agravante genérica. Beleza? Então, show de bola, tranquilo. Quais são as embriaguez que garantem a inimputabilidade? Inimputáveis. São as embriaguez acidental e a patológica. Beleza? Dentro do tópico das embriaguez. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Analisando o critério biopsicológico. Em regra, porque vezes a gente analisa só o psicológico, vezes analisa só o biológico. Beleza? Deixa eu me dar um exemplo que eu utilizo, que eu dou uma olhada, dou uma analisada bem fácil, que eu analiso só o psicológico. Se o cara não tem capacidade de entender o caráter do fato. Critério o quê? Psicológico. Por mais que ele tenha 18 anos de idade, por mais que ele tenha um biológico, mas o psicológico faz com que ele não tenha capacidade de entender o caráter do fato, ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Beleza? Ó. Ou patologia. Pronto, patológico. Analise o critério psicológico. Entendeu, professor? Por isso que a regra geral é o critério. Vou botar aqui, ó, o sistema biopsicológico. Regra geral. Sistema biopsicológico. Mas tem as exceções, lógico, mas é a regra geral. Tranquilo, senhores? Vocês estão gostando, então? Hein? Estão querendo, então? Hein? Tá bom, tá? Então bora continuar. Bota na tela. A gente vai para as questões, ó. Então a gente nem começou a questão ainda, você já tem um bocado de informação aí para dar para a sua prova. Bora lá. A alternativa correta a respeito da imputabilidade.
A embriaguez acidental precisa ser completa. Corta pra mim, ó. A embriaguez acidental, foi o que o Guerreiro falou aí, precisa ser completa, ó. Você tem que entender. Porque se for incompleta, é punível. Para ser inimputável, tem que ser completa. Aqui o completo aqui, eu botei na barrinha aqui, ó. Presta atenção! Tá aqui, beleza? Bora. Guerreiro e guerreiro imparável. Boa noite, Cinderela, é isso mesmo. Bora lá, então. Bota na tela. Foi adotado no Brasil desde 1984 o sistema duplo binário para as medidas de segurança. Certo ou errado? A letra A aí. Sistema duplo binário. Tá certo ou errado? Valeu, Rubenzão. Obrigado, tô o cara, mano. Galera, senta o dedo no like aí, meu povo. Custa nada. É de graça sentar o dedo no like. Tá certo ou errado a letra A, hein? E aí? É errado. Não é o sistema duplo binário, conhecido como dualista. Certo? Não é adotado. Na imputabilidade penal, certo? Ó, para a aplicação das medidas de segurança, não foi adotado o sistema duplo binário, certo? Foi adotado o sistema chamado vicariante ou unitário. Corta aqui pra mim, ó. Na imputabilidade penal, para que seja aplicada a medida de segurança convertida, né, ó, como ele diz, ó, foi adotado no sistema para as medidas de segurança. Eu posso converter uma pena em medida de segurança? Posso. Mas qual o sistema adotado? O duplo binário ou o sistema vicariante, conhecido como sistema unitário? Hein? Qual dos dois? Não foi o duplo binário. O duplo binário, ele pode ser chamado, ele pode ser conhecido, certo? De várias formas. Ó, ele tem, ó, duplo binário pode ser chamado de dois trilhos, certo? Ó. Mas não é ele, não é o duplo binário. Mas ele tem vários sinônimos. Dois trilhos, pode ser chamado de dualista, pode ser chamado de dupla via. Então tudo é relacionado ao quê? A dois. Já o vicariante é conhecido como sistema unitário. Então está relacionado ao quê? Unitário, certo? Sistema vicariante ou unitário. O que quer dizer um dos dois? No sistema duplo binário, ele cumpre tanto a pena quanto a medida de segurança, certo? Já no sistema vicariante, ele só cumpre um, ó. Ou a pena ou a medida de segurança. Não pode ser os dois. Ou é um ou é outro, certo? Então tem que ter aqui o ou, né? Conectivo, ou pena ou medida de segurança. Entendeu, né? O sentido da coisa, você que estudar assim, lógico. Então é isso, ó. Então, ou é a pena ou é a medida de segurança. Então, se durante o cumprimento da pena, aí vem uma questão de prova agora, entregue da sua mesa aí, pra você merendar, ó. Se durante o cumprimento da pena sobrevier, o que é sobrevier? Que vem depois, superveniência, supervenientemente, qualquer tipo das palavras, isso é que vem depois. Uma doença mental, aí eu vou converter para medida de segurança. É isso, por quê? Porque ou é a pena ou a medida de segurança. Por isso que o sistema utilizado é o vicariante ou unitário. Um dos dois só vale um. Não posso aplicar os dois. Então, bota na tela aí. Beleza, galerinha? Então, por isso que ele diz, eles não são cumuláveis. O réu só cumpre uma das sanções. Certo? Agora, no duplo binário, o semi-imputável, certo? Depois de ainda, caso tenha necessidade, né, especial de tratamento curativo, ele era submetido às medidas de segurança. Beleza? Após o semi-imputável cumprir a pena e após cumprir a medida de segurança. O semi-imputável, ele cumpria a pena. Binário, 2. Duplo, binário, 2. E após, se necessário, cumprir a medida de segurança. Mas não é aplicado. O que é aplicado? É o sistema vicariante. Isso aqui vai cair na prova, cara. Eu tô adivinhando. Ou unitário. Então, ou é a pena ou a medida de segurança. Beleza?
Gabarito da questão não é a letra A, porque está errado. B. É possível a conversão da pena em medida de segurança? Sim. Na hipótese de superveniência. Tá aí, ó. Eu dei uma questão sem saber. Ó. Superveniência de doença mental. Superveniência que veio depois, que veio após. Após, depois. Depois veio a doença mental. Então, chibata, meu irmão. Chibata pra cima, beleza? Vamos pra cima. Gabarito letra B. Certo? Corta pra mim. Só vocês estão entendendo aí? Maria, um exemplo de embriaguez acidental. Eu coloco uma pílula no drink na minha namorada e esta, a namorada, percebe, ingere e fica comprometimento embriagada e acaba me matando. Aí, ó, embriaguez acidental. Tem caso fortuito, que é o homem que fez isso, ou força maior. Então pode ter dos dois jeitos, beleza? Ou então alguém joga você dentro de um barril de cachaça, você sai de lá embriagado, entendeu? Vou dar exemplo aqui de embriaguez acidental, vocês estão com dúvida nisso, né? Eu sou policial, eu sou militar, vamos lá, militar do exército, e eu tenho um cara aqui, deixa eu pegar o nome de alguém aqui, o Cleiton. Cleiton chegou agora, vamos lá, o Cleiton. E o Cleiton vai comigo numa operação de guerra, dentro do mesmo caminhão, certo? Aí a gente tá na hora do caminhão, pô, ó. Bora, eu tô dirigindo, certo? Aí o Cleiton tá aí, o Cleiton. Manda um alô aí, Cleiton, macho. Vamos lá, o Cleiton. Aí tá lá o Cleiton, do meu lado direito, no caminhão do exército, a gente fardado indo pra operação de guerra. E eu aqui, ó, indo pra operação. A gente passa por um plantio de maconha, certo? Então queimando maconha lá. Então o que é que bate dentro do caminhão quando a gente passa? O cheiro da maconha, conhecido como marola, né? A marola, beleza? Marolou, lombrou, ficou lombrado. O Cleiton ficou lombrado, o Cleiton. E eu também, ficou os dois lombrados. Né? Os dois lombrados, por quê? Porque sentiu um cheiro de forma involuntária, entrou o cheiro, aí já... O som ligou sozinho, começou a tocar Bob Marley. Only love, only love. Começou a tocar o Bob Marley e tudo ficou colorido, pô. Quando eu tava vendo os Teletubbies passando, a galera correndo pra lua e tal. Enfim, o Cleiton começou a querer passar a marcha. Aí, faz de doido, né, Cleiton? E aí, Cleiton, sai daqui. Rolou um desentendimento, via de fato, ocorreu um crime ali dentro. Não vou citar qual foi o crime que aconteceu. Poderia ter sido um crime de homicídio, qualquer tipo de crime. Aconteceu um crime ali dentro, né? Peia, burro, independente. Qualquer crime. Embriaguez, de forma que involuntária. Beleza? Acidental. Beleza? Show de bola? Correndo pra lua, o Teletubbies, o banana de pijama, bem, o B2 passou correndo, lá vem o Goku, certo? E o Gotrunks, fizeram a fusão na nossa frente, tava muito doido. Embriaguez involuntária, beleza? Caveira, aí apareceu o Super Saiyajin, o Dragon Ball Z e o Majin Buu lá. Bora! Todo mundo muito louco. Putaria didática, bora. Vicariante ou unitário. Ou é a pena ou é a medida de segurança, beleza? Bota na tela aí, bora pra próxima questão. Que a gente tem questão pra responder aqui, meu povo. Olha aí como a gente consegue acertar a próxima. Eu tô vendo vocês aí, viu? Fusão, ó. Fizeram a fusão, ó. Você pedir o perigo e o caos. E com a questão 2 eu vou acertar o gabarito. A embriaguez deve ser considerada circunstância agravante. Agravante. Quanto? Vai pra cá, pra cá, pra cá. Psh, ei. Vem comigo, ó. Quando que a embriaguez vai agravar a pena? Quando é? Na pré-ordenada. Outra dela. Na pré-ordenada. Gabarito letra C. Então, ó, presta atenção. Com uma questão que a gente explica de forma bem explicada, você acerta todas as outras. Vamos para a próxima. Então, gabarito letra C. 3. Em uma avaliação de responsabilidade penal, também conhecida como exame de insanidade mental, caso o periciando seja considerado ele poderá ter a redução da sua pena ou a mesma transformada em beleza? Então, ele tá falando de quem aí, pelo amor de Deus? Quem é que tá falando aí? Quem é, hein? Do artigo 90, ele tá citando aqui, ó, o artigo 98, certo? Se, caso o periciando seja considerado semi-imputável, certo? Ele poderá ter a redução de sua pena. Sim, ele pode ter a redução de pena. Quanto? De 1/3 a 2/3. Ou a mesma pena será transformada em quê? Pode ser transformado o semi-imputável em medida de segurança, beleza? Que é a embriaguez incompleta. Porque se for completa,
ele é imputável. Se for incompleta, ele é semi-imputável. Tranquilo, errou. Olha o Japinha. Japinha 1000 graus. Olha o nome do cara. O Japinha 1000 graus errou a questão de direito penal. Eu duvidei, certo? Eu duvidei que você erraria, porque eu achei que você ia acertar, pô. O seu nome é Japinha, né? Japinha 1000 graus, entendeu? 1000 graus dá a entender que você vai acertar todas, né? Então, bora. Vamos, Japinha. Ei, massa. O cara não ganha dinheiro não, mas se diverte. Bora. Assinale a alternativa que preenche corretamente a respectiva lacuna. D, semi-imputável, medida de segurança. Muito fácil. Muito fácil. Isso aqui tá dado, essa aqui. Sacanagem aí, Japinha. Pô, ó, o Tommy tá só achando graça. Se fecha, Tommy. Tá se abrindo direto, macho. Bora, 4. Juliana, depois de descobrir um ranhacho, uma traição, a lua me traiu. Acreditei que era pra valer. Olha aí, ó. Traição. Quando ela faz traição, certo? Você já encaixa no artigo 28. Emoção ou paixão. Olha que tudo, prof. Conta pra mim. Falou de traição. Chifre. Falou de chifre, ó. É? Falou de chifre, viu, Arthur? Se falar de chifre, você tem que ter cuidado. Porque se falar de chifre for um homicídio, por motivo de relevante valor moral, ou, será, quando a gente cita lá na privilegiadora do homicídio, né? Que ele está motivado por um sentimento forte, domínio de violenta emoção, você lembra disso? Pronto, aí ele vai lá e comete um crime, aí tem a privilegiadora. Aqui, ele não cometeu um crime, mas ó, depois de descobrir uma traição por parte de sua esposa, ela não cometeu homicídio. Botar na tela aí. Aí ele diz, ó, embebedou-se, ela se embebedou e decidiu riscar o carro. Então já não entra lá no homicídio lá, beleza? Então se falou traição ou tá falando de homicídio lá, privilegiado, se não for de homicídio, tá falando de emoção e paixão do artigo 28. De seu cônjuge durante a noite. Então, bebeu, corta pra mim, ó. Ela bebeu de forma dolosa e riscou o carro. Ela responde ou não? Isso mesmo, ela responde. Ela é imputável. Ei, garotinho, você não vai riscar o carro do seu marido, não. Ah, mas eu quero me trair, mas não justifica. Ah, mas justifica. Então risque mesmo, mas você vai saber que tá cometendo um delito. Beleza? Então bota na tela aí, ó. Juliana é imputável. Pronto. Só mas ela bebeu. Ela embebedou-se. Conta pra mim. Mas foi de forma dolosa. Então ela é imputável. Somente se for patológica ou acidental, que ela é inimputável. Bora, bota na tela aí. 5. João possui desenvolvimento mental incompleto e inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta, penalmente relevante e determinado de acordo com esse entendimento. Olha aí, João. João não tem desenvolvimento mental completo. Ele tem um incompleto, inteiramente incapaz. A ausência de imputabilidade penal, consequentemente, inexistência de culpabilidade da sua conduta. Gabarito letra A. É só para ratificar que você viu. Essa aqui tá dada. Essa aqui é só para você não ir para casa chorando. Mãe, eu zerei. Ela vai dizer o quê, menina? As questões de pena. Então não vale, beleza? Então gabarito letra A. Essa aqui é só para não zerar, beleza? Gabarito letra A. Vamos para a próxima. 6. Ah, agora chegou no conteúdo bem legal. Isso aqui vai fazer valer a pena a noite todinha. Corta pra mim, ó. Essa questão quer fazer valer a pena a noite todinha. Bota na tela ali pra gente ler, ó. Quando o agente, mediante uma só ação, ele só teve uma conduta só. Vamos dar um exemplo, um tiro. Ele pegou um tiro e pô! Quer e obtém dois resultados distintos. Ocorre o quê, né? Antes de responder essa questão, eu vou abrir um quadro para você para explicar isso aqui, porque é uma questão de prova. Bota na tela. Pode apagar isso aqui? Pode. Vou tratar agora de concurso de crime. O que é concurso de crime? É quando o agente comete dois ou mais crimes, beleza? Para o agente cometer dois ou mais crimes, certo? A gente tem que saber quando é que ele vai exatamente cometer dois crimes. Por quê? Porque tem o concurso aparente de crimes, que aparentemente é concurso de crime, mas não é. Por exemplo, eu tenho o princípio da especialidade, concurso aparente de crimes. Eu tenho o concurso da consunção, né?
Eu tenho que usar subsidiariedade. Eu tenho alguns princípios, certo? Que fazem com que, aparentemente, tenha um concurso de crime. Mas não tem, entendeu? Então, sabendo disso, a gente corre para o concurso de crime. Aí a gente vai estudar o quê? O concurso formal de crime, o concurso material de crime e também o crime continuado, que é um concurso de crime que em tese seria material, mas não vai ser material, por quê? Porque cumpriu os requisitos do artigo 71 do Código Penal. Então, você tem que prestar atenção, porque vai cair uma questão dessa. Não é, eu não estou dizendo que pode ser que caia. Me escute, sabe escutar. Você tem 2 ouvidos para escutar mais, uma boca para falar menos. Então escute. Não é que eu acho que vai cair, é porque vai cair uma questão dessa. E com um quadrinho que eu vou arrumar aqui para você, vou deixar bem. Eu prometo que eu vou arrumar, vai ficar bem arrumadinho. Não vou bagunçar dessa vez, não vou bagunçar. Eu vou dar meu máximo, eu vou me dedicar. Me dá uma chance, me dá uma chance. Você me dá uma chance? Então pronto, me dê uma chance que vai dar certo. Beleza? Bora, galera. A galera tá trabalhando aí nos comentários, né, pô? Então bora. Concurso de crimes. Eu vou começar logo com um conceito. É a prática de 2 ou mais crimes pelo criminoso, certo? 2 ou mais crimes pelo criminoso. Ou seja, concurso de crime. Eu tenho um crime 1 e um crime 2 em concurso. Aí você pergunta, eu sumo os 2 ou eu aumento a pena do mais grave? É isso que a gente vai ver. Depende. Depende. Beleza? Então bora lá. Ó. Concurso. Eu vou deixar arrumado, prometo. Concurso de crimes. O que é concurso de crimes? Conceito. O indivíduo, ele comete, ou seja, é a prática de 2 ou mais crimes no mesmo contexto fático. Certo? Ou seja, o João pegou uma arma de fogo, matou Maria. Pô, cometeu um crime. Então é um crime. Não é concurso de crime. Concurso de crime, eu tenho que ter o crime 1 mais o crime 2, no mínimo. Eu posso ter o 3? Eu posso ter o 4? Posso. Mas no mínimo tem que ser 2. Porque se for só 1, não é concurso de crime. Você responde por um crime. Então, se eu cometi o crime 1, eu vou receber a pena 1, de acordo com a dosimetria da pena, que o juiz vai aplicar. O juiz vai dosar dosimetria da pena. A dosimetria eu tenho a primeira fase, segunda fase, terceira fase. Primeira fase, estipulação da pena base, que é a fase, certo? De estipular a pena base, fase judicial. Eu tenho a segunda fase, que é atenuante e agravante, e a terceira, que aumenta a dimensão de pena. E no final, eu vou ter uma pena aplicada a um indivíduo. Certo? Pelo princípio da individualização da pena, cada indivíduo passa pela uma individualização da pena distinta e cada um vai ter uma pena diferente. Por mais que o concurso de agentes faça com que, pela teoria monista, ou monística, ou unitária, ou igualitária, faça com que o agente que comete o crime com outro agente, no concurso de agentes, quem concorre para o crime incide na pena é ele culminada, não é assim? Então, por mais que ele concorra no mesmo crime, A e B se juntaram para matar C. Por mais que os dois cometam homicídio, A tem uma pena X, C tem uma pena Y. Entendeu como é que funciona? Agora eu estou falando de um mesmo agente, cometer 2 ou mais crimes. Então, a prática de 2 ou mais crimes no mesmo contexto fático. Então ele vai lá e comete o crime 1 mais o crime 2. Então se eu tenho o crime 2 agora, como é que vai ser as penas dele? Porque se fosse só o crime 1 era pena 1. Se fosse o crime 2, era pena 2. Entendeu, professor? Só que agora eu vou ver o concurso de crime. Quando é que se aplica? Vamos lá. Primeiro, eu tenho alguns princípios, certo? Alguns requisitos para que haja um concurso de agente. 2 ou mais crimes. Vamos lá, para os requisitos. Certo? Então, o primeiro requisito para ter concurso de agente, você tem que gravar isso aqui. O agente tem que ter afetação por mais de uma vez o bem jurídico. E o segundo requisito, certo? Não incidência no concurso aparente. Beleza? Então, ó, afetação ao BJ.
bem jurídico por mais de uma vez, mas, ou seja, somado a isso, não pode ocorrer um concurso aparente de crimes. Beleza? Não pode ter ocorrido um concurso aparente de crimes. Ou seja, não incidência em concurso aparente de crimes. Certo? Então, bora. Primeiro você gravou, tem que ter 2 ou mais. Show! Não pode incidir no concurso aparente. Professor, mas com esse concurso aparente? Agora eu vou explicar para você o que é concurso aparente de crimes. Vai cair uma questão dessa. Vai cair. Concurso aparente. Aí eu pego aqui, ó. Ó, presta atenção, ó. Eu disse que tá arrumado. Não falei? Tá arrumado. Então, bora. Concurso aparente de crimes. O que é concurso aparente de crimes? Escrevi de novo, ó, para ficar organizado. Que aparentemente tem um concurso de crimes. Aparentemente, mas não tem. Aparentemente, ou seja, parece que tem, mas não tem. Quando é que isso vai acontecer? Primeiro princípio. Vamos lá. Primeiro caso. Eu tenho o princípio da especialidade. É o primeiro caso de concurso aparente. Concurso aparente, que aparentemente você pode até se enganar. Porque na sua cabeça vai dizer assim, ó, olha o concurso de crime, ele cometeu 2 crimes. Mas de fato, realidade, falando verdadeiramente falando, não tem. Vou dar exemplo. Vamos lá. Homicídio. Homicídio. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Matar alguém. Só que se eu cometo, um exemplo, um infanticídio, e aí? Eu cometo homicídio também? Porque infanticídio é o quê? É a mãe matar o próprio filho sob influência do estado puerperal. Não é assim? E aí? Respondam aí. Bora, meu povo. E aí, certo ou errado? Precisa da especialidade. Se eu cometo infanticídio, eu não cometo homicídio, porque o infanticídio, ele tem o quê? Uma causa especial, que faz com que não se aplique o homicídio. Especialidade. O crime que tem um elemento constitutivo penal mais especial é aplicável ao caso. Então, eu vou dar exemplo. Eu tenho um exemplo de um homicídio, e de um infanticídio. Homicídio, matar alguém. Infanticídio, a mãe mata o próprio filho sob influência do estado puerperal. Mas a mãe não mata também? A mãe não mata? Mata! Então, se a mãe mata o seu próprio filho sob influência do estado puerperal, ela também comete o crime de homicídio porque ela matou, sim ou não? Porque ela matou, não matou? Matou alguém, o filho dela. Ela não comete homicídio, ela só comete o quê? Infanticídio. Então, aparentemente, tem um concurso de crime. Mas pelo princípio da especialidade, que entre a norma especial e a norma geral se aplica a especial, não tem. Então, isso aqui, ó, concurso aparente de crimes. Então só vai ter concurso de crime se não incidir no concurso aparente de crimes. Que o segundo caso eu vou jogar no quadro. Princípio da subsidiariedade. O que é a aplicação subsidiária, ou conhecido como princípio do soldado de reserva. Princípio da subsidiariedade. Que princípio é esse, meu povo? Ele diz assim, ó. O princípio da subsidiariedade, certo? Vou dar exemplo. Eu tenho o artigo 132, certo? Vou dar exemplo. Eu tenho o artigo 132 do Código Penal, artigo 132. Que é o quê? Que é basicamente você
dispor a perigo de vida alguém. Então, colocar alguém, né, dispor a perigo de vida. Quer dizer assim, ó, expor a vida ou a saúde de outra a perigo direto e iminente. Que tem a pena de detenção. E ele diz, se o fato não constituir crime mais grave. Então aqui, ó, artigo 132 tem o crime de exposição a perigo de vida, que é expor a saúde ou a vida de alguém, que é um crime abstrato, beleza? De perigo abstrato. Então, expor a perigo de vida ou a saúde de alguém. E eu tenho o crime de homicídio, do artigo 121. Homicídio. Vamos lá. Aqui, ele diz assim no texto, ó. No texto, ele diz assim, ó. Salvo se não constitui crime mais grave. Ele diz isso. Salvo se não constitui crime mais grave. Então, vamos lá. Se o cara, João, matou o Pedro, ó exemplo, ó. Vamos usar A e B. A matou B. Concorda que A também gerou perigo de vida? Como é que eu vou matar alguém se eu não gerar perigo à vida dele? Me diga. Não tem como. Então, ele cometeu 2 crimes. Homicídio e também expôs a perigo de vida ou a saúde de outro. Expôs a vida ou a saúde de outro em perigo. Não, é errado. Isso aqui aparentemente é um concurso de crime, mas não é. Por quê? Porque o homicídio é aplicado ao caso. Mas a exposição de perigo, não. Porque ela só é aplicado se não constituir crime mais grave. Beleza? Não é nem um salvo se não constituir. É salvo se constituir, né? Salvo se constituir crime mais grave. Então só é aplicado se não constituir crime mais grave. Então já que constituiu um crime mais grave, homicídio, não se aplica perigo de vida, que é uma pena de detenção. Agora, se eu só expus a perigo a vida de alguém, aí entra exposição a perigo. Agora, se eu matei alguém, eu expus a perigo e matei. Mas é só um crime, não é concurso de crime. Entendeu como é, pessoal? Então, bora pro próximo. Próxima causa de concurso aparente de crime. 3. Princípio da consunção. Beleza? E esse princípio é muito interessante em prova. Por quê? Porque muita gente cai. Certo? Consunção. O que é consunção? Consunção, ela faz com que um crime seja meio para o crime fim. E esse crime fim absolve o crime meio. Então, o princípio da consunção, você vai gravar essa frase aqui, ó. O crime fim absorve o crime meio. O crime fim absorve o crime meio. Como assim, professor? Vamos lá. João, agora vamos ao João. Certo? Que é uma casa, que é um muro. Aí lá dentro do muro, certo? Tem uma casa. Olha aí, ó. O João pula o muro, certo? Para roubar uma bicicleta. Que é a bicicleta aqui, certo? A bike. Nem aqui a roda, né? Aqui, pronto. Põe uma bike aí. Bike de 3 rodas, meu povo. Não é uma bike de 3 rodas, que é o pedalo. Pronto. Uma bike. Uma bike. Beleza. O João, por escalada, assim, né? Ó. Pulou o muro para furtar. Então ele violou, violação de domicílio. Mais furto. Foi ou não foi? Violação de domicílio mais furto. Foi ou não foi? Sim ou não? João, ele, ó, bufo, invadiu o domicílio. Ele pulou o muro sem autorização. Primeiro crime. Segundo, pegou a bike e furtou. Concurso de crime. Não, professor. Não, porque o crime fim, o furto, absolve o crime meio. Então ele não cometeu violação de domicílio, ele só cometeu o furto. Por quê? Porque o princípio da consunção aparentemente dá a entender que é concurso de crime, mas não é. Porque o crime fim vai absorver o crime meio.
Entendeu como funciona? É exatamente isso. Concussão. O crime fim absolve o crime meio. Não é concussão. Concussão, exigir. É um crime contra a administração pública que você exige vantagem indevida se utilizando o cargo. Mas crime de concussão. Aqui é consunção, beleza? Cuidar. Que é isso, galera. Vocês estão... É um furto qualificado, mas diante escalada da destreza. Boa. Eu gostei. Tanto por cima quanto por baixo. Se for por baixo, também escalado da destreza. Beleza? Bora lá. Então, bota a tela aí. Quanto... Ai, não. Vamos continuar aqui. Ah, vi. Terminou não, ó. Espécies de crime. De concurso de crime. Então, ó. Presta atenção. Não pode entrar nenhum desses três tópicos. Especialidade, subsidiariedade, construção. Não pode. Para que tenha o quê? Concurso de crime. Então, requisitos. Afetação do bem jurídico mais de uma vez, certo? Ou afetação do bem jurídico de duas pessoas diferentes. Duas ou mais pessoas. Duas ou mais vítimas. Beleza? E não incidir no concurso aparente de crime, que são esses. Beleza? Agora eu vou apagar. Pra gente explicar as espécies de concurso de crime, que é o formal, que é o material e que é também o crime continuado, beleza? Não sai daí, galera. Isso aqui vai cair na prova. E eu tenho muitas questões aí pra gente responder ainda. Bora. Madrugada é isso aqui, pô. Tem hora pra acabar, não. É estudar. Muita gente queria ter a oportunidade de estar estudando uma hora dessa, não tá. Beleza? Então bora lá para as espécies. Bora lá. Concurso de crime. Espécies. Eu tenho o material, concurso material. Eu tenho o formal. Eu tenho o crime continuado. Certo? Eu tenho o material, que está no artigo 69, artigo 69. Eu tenho o formal, que é artigo 70. E eu tenho o continuado, que está no artigo 71. Certo? Artigo 71. Beleza? Bom, agora você vai entender. Concurso material de crime. Vou começar. Material. O que é que eu preciso saber sobre o concurso material? Primeiro, eu atingo 2 ou mais bens jurídicos, lógicos, cometo 2 ou mais crimes, certo? É cometido de 2 ou mais crimes, praticando 2 ou mais condutas. Então é isso, ó. É o cometimento de 2 ou mais crimes. Grava o conceito. Praticando 2 ou mais condutas. Agora vamos para o exemplo. Vamos lá. Concurso de crime material. Exemplo. João cometeu o crime de homicídio. Certo? Contra quem? Contra Pedro e contra o Zé. Pedro mais Zé. Ele cometeu 2 ou mais crimes, praticando 2 ou mais condutas. Conduta 1, ó. Conduta 1. Conduta 1. E conduta 2. Gerou o crime 1. Gerou o crime 1. Um crime 2. Mas tudo isso dentro do mesmo contexto fático. Por quê? Porque se um dia eu mato o João, depois de um ano eu mato o José, pena 1, pena 2. Agora, se for no mesmo contexto fático, cheguei na esquina e estavam os meus dois afetos. Eu fui lá e pau no João, no Pedro. Depois fui lá e pau no Zé. Então, se eu faço isso, concurso material de crime, certo? Sistema de aplicação da pena é o cúmulo material. Então, ó, se eu cometo isso, o sistema de aplicação da pena se chama cúmulo material. O que é o cúmulo material? Eu pego o crime 1,
que, por exemplo, gerou uma pena de 10 anos de reclusão. Reclusão. E eu pego o crime 2, que gerou uma pena de 10 anos também. Vamos botar 9 aqui. 9 anos de reclusão. E eu vou lá, ó, e somar as duas, que fica 19 anos de reclusão. Concurso material de crime. É isso, beleza? Cúmulo material, chamado de cúmulo material. Eu junto, certo, o resultado. Se eu tiver 30 penas, 30 cometimentos de crime, eu junto tudo, somo tudo. Beleza? No final de tudo, eu somo tudo. Vocês entenderam aí, galera? Tranquilo. Vamos lá. Show de bola. E eu tenho também, ó, o concurso formal de crime, que é o que a questão está cobrando. Já matamos o material, agora bora pro formal. Isso aqui vai cair na prova, por isso que eu estou explicando para você. Isso aqui com certeza vai cair na sua prova. O formal, olha aí, ó. Enquanto o material eu cometo 2 ou mais crimes, praticando 2 ou mais condutas, presta atenção nisso aqui, ó. Aqui eu cometo, é o cometimento de 2 ou mais crimes, praticando aí vou desenhar uma conduta. Professor, como assim, professor? Como é que eu vou cometer uma conduta e vou gerar 2 crimes? Vou dar exemplo. Exemplo. O João quer matar Pedro e o José. O João vai lá, pega o seu arco e flecha, ó, o João, pega o seu arco e flecha, mira uma flecha na cabeça do Pedro e atira. E a mesma flecha, deixa eu aproximar o bonequinho aqui, para o José entrar no fundo também, certo? Ó, José vai entrar no fundo também. Tem o Pedro e o José. A flecha atravessou as 2 cabeças. O cara é um profissional a tirar a flecha. Cometeu 2 ou mais crimes, ó, 2 crimes, no exemplo aqui, ó, cometendo uma conduta. Uma só conduta. Ele cometeu 2 ou mais crimes. Uma conduta. Podia ser um tiro de flecha, podia ser um tiro de 8, podia ser um tiro de 9 milímetros, podia ser um tiro de fuzil. O meu exemplo é um tiro de flecha. Pra ficar, ó, tá aí conectado aí, ó. Total. Tiro de 8, tiro de 38, de calibre .40, de calibre 380, de calibre 9 milímetros, de fuzil. Qualquer que seja, não importa. .45. Pá! Tuco! Matou os 2. Concurso formal. Certo? Concurso formal de crimes, beleza? Aí eu tenho um concurso formal próprio e um concurso formal impróprio. Presta atenção, ó. Eu tenho o concurso formal, ó, próprio. E é isso que a questão está cobrando. E eu tenho um concurso formal impróprio. O concurso formal próprio, eu tenho dolo na primeira flechada. No primeira vítima, eu tenho um dolo. Mas na segunda, certo? Eu tenho um culpa. Beleza? Então, ó, eu tenho no concurso formal, ó, dolo e aqui eu tenho um culpa. Ou tenho um culpa e aqui também eu tenho um culpa. Então, no primeiro eu tenho um dolo ou culpa, no segundo eu tenho um culpa. Para dar o concurso o quê? Próprio. E o concurso próprio, eu posso ter a aplicação da pena tanto no cúmulo material, chamado de cúmulo material benéfico, quanto eu também tenho a hipótese, certo, de exasperação da pena. Professor, mas o que é exasperação da pena? É um aumento da pena, beleza? Exasperação da pena é como se fosse um aumento de pena, um aumento de pena pelo juiz.
Então, ó, presta atenção. Cadê uma flechada? Pegou o primeiro com dolo ou com culpa e o segundo com culpa, formal próprio. Então ele teve dolo ou culpa e culpa no segundo, beleza? É a regra, aqui é a regra, é exasperação da pena. Certo? O que é exasperar a pena? É aumentar a pena, certo? De 1/6, beleza? Até 1/2, até a metade. Quais são os critérios que o juiz vai utilizar para aumentar de 1/6 a metade? Quais são os critérios? Aí você vai gravar isso aqui, ó. 2, 3. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai dar, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Você vai gravar o bizu aí, certo? 2, 3, 4, 5, 6. E 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Você pode fazer assim ou você pode inverter também. Invertendo fica mais fácil. Beleza? Ó, invertendo fica mais fácil. Vamos lá, vamos inverter aqui para poder caber, porque não tem muito espaço. Então, bota aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Aumenta de 1/6, de 1/5, de 1/4, de 1/3, de 1/2. Aí você vai e troca. Você troca, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo, ó? 2 para 6 para cima, 2 para 6 para baixo. Se você cometer 2 crimes, então aqui foi 2 crimes? Foi, aumenta de 1/6. 3 crimes, 4 crimes, 5 crimes, 6 crimes. Tranquilo, funciona? Então, ó, na exasperação da pena, o juiz vai aumentar de 1/6, você vai cometer 2 crimes. De 1/5, você vai cometer 3 crimes. Então, chibatada só, botou 3 pessoas encarreadas, estão atrás do outro, deu um tiro, matou 3, aumenta de 1/5. 1/4 se for 4, 1/3 se for 5, aumenta metade. Se for 6 crimes, botou 6 pessoas e pô, um tiro de fuzil. Aumenta da metade. Então, se era para ser 30, aumenta da metade. Beleza? Tranquilo? O que é a metade? 15. 45. Essa é a exasperação da pena. Eu pego a pena mais grave e aumento ela. Beleza? Agora eu tenho um impróprio. Eu tenho um impróprio. Ah, se a soma desses dois aqui der maior do que somar as penas, aí no caso aplica o cúmulo material de pena. Que aí soma-se as penas em caráter concreto. Certo? Ou seja, soma a pena do um com a pena do outro. Caso a soma dessas penas seja menor do que a exasperação, porque a exasperação tem que dar menor. Se a exasperação da pena der maior, aí, meu amigo, ó, aí nesse caso aqui vai se aplicar o segundo cúmulo material benéfico, beleza? O impróprio é quando eu tenho dolo, beleza? Por quê? Porque se eu tiver o dolo, certo? Aí só tem um cúmulo material para ele. Olha aí, ó. Se eu tenho dolo no primeiro, mais dolo no segundo. O que é que eu faço? Eu pego a pena do primeiro, cúmulo material com a pena do segundo. Então se aplica o quê? O cúmulo material. Então a diferença aqui é que no próprio eu tenho a culpa no segundo crime e no impróprio eu tenho o dolo no segundo crime. Certo? Então bota na tela aí, ó. Olha o que é que ele quer, ó. Pra tu ver como essa questão é boa. Desígnios autônomos, isso mesmo. Ou conhecido como desígnios autônomos. Boa, gostei. Bota conta pra mim. Impróprio ou desígnios autônomos. Professor, me dá um exemplo? Me dá um exemplo, professor. Tem um avião com 30 pessoas. Um avião, ó, exemplo do avião, tu lembra? Com 30 pessoas dentro do avião. Eu vou lá e quero matar os 30. Botei uma bomba dentro do avião e bom, matei os 30. Teve dolo no primeiro, dolo no segundo, dolo no terceiro, dolo no quarto, dolo. Pode ser dolo do primeiro, do segundo, terceiro grau, não importa.
Pode ser tudo dolo de primeiro grau, não importa, é dolo, acabou-se, meu amigo. Pega as 30 penas e soma as 30. Aí dá 1 milhão de anos, não importa. É o quê? Concurso formal ou impróprio. Beleza? Ou desígnios autônomos. Olha aí, ó. Boa, gostei. Não gostei. Asmei. Beleza? Não gostei. Asmei. Então, vou na tela aí, ó. Quando o agente, mediante uma só ação, quando ele fala uma só ação, ó. Quando ele fala uma só ação, ele tá falando de quê, meu povo? Uma só ação. Corta pra mim, ó. Ele tá falando, presta atenção, ó. De duas ou mais condutas do material? Não. Ele tá falando do formal. Porque, ó, uma só ação. Beleza? Bota na tela aí, ó. Quero obter dois resultados distintos. Ele quer obter, ele tem dolo, e obtém dois resultados distintos. Corre pra mim, ó. Ele quer dois resultados distintos, dois crimes. Ele quer dolo. Então é concurso formal e impróprio. Entendeu ou não? Bota na tela aí, ó. Concurso formal, próprio não. Concurso formal, impróprio. Porque você sabe que o próprio é o quê? Dolo, culpa, mais culpa. O impróprio, dolo, mais dolo. Beleza? Show, caveira. Não é concurso material. Concurso material não. Crime continuado? O crime continuado, corta pra mim, ó. O que é o crime continuado? Só faltou o continuado, né? Eu vou explicar o continuado. Você olha os requisitos do artigo 71, certo? Que são o quê? Pluralidade de condutas. Tem que ter duas ou mais condutas no crime continuado. É como se fosse o crime material, ó. O continuado é o material. É isso aqui, ó. Cometimento de duas ou mais condutas, praticando dois ou mais crimes. O que é que muda? Que no crime continuado, eu tenho requisitos no artigo 71, certo? Que são cumulativos. Duas ou mais condutas. Segundo, tem que ser crime da mesma espécie. 2 homicídios, 2 furtos, 2 roubos. Só mais tem uma parte da doutrina que entende que pode ser da mesma espécie, como sendo um latrocínio e um roubo é da mesma espécie. Tem uma parte, mas o STJ decidiu que mesma espécie é crime igual, beleza? 2 roubos, 2 crimes, 2 furtos, 2 receptação, não importa, beleza? Tem que ter conexão temporal, ou seja, os dois têm que ser cometidos dentro de 30 dias, por exemplo. O vendedor de um mercantil, ele, dentro de 30 dias, vai ali pegando dinheiro do caixa, porque ao final do ano ele quer juntar R$1 milhão. E todo mês ele vai pegando tanto. Ou seja, dentro de 30 dias, ele comete 2 ou mais crimes dentro de 30 dias. É um crime continuado. Beleza? Então ele está cometendo um crime, beleza? Tem que ter conexão espacial. Entende-se que é o quê? Dentro do mesmo distrito, dentro do mesmo município, ou o município que tem nem divisa, porque é estado, né? Litígio, área de litígio, limítrofe, enfim. E tem que ter o quê? Conexão moral, tem que ter o mesmo modo operante do crime. E por último, tem que ter o dolo de continuação. Não é só tipo, eu vou subtrair aqui do caixa R$10. Na outra semana, vixe, eu estava pesando dinheiro, vou subtrair do caixa R$20. Por isso que é analisado o critério, o requisito subjetivo. Da cabeça da gente, o que é que ele queria cometer? Não é uma vez ou outra. Ele tinha na mente já de uma continuação delitiva. Exemplo, gerente de banco, ele vai lá, tira do cofre tanto, no outro mês ele tira tanto, no outro mês ele tira tanto, para no final do ano ele ter tanto. O que acontece? As notas velhas, elas são jogadas fora, né? São trituradas, são destruídas e nascem as novas. Então o cara que está lá triturando as notas, ele pega uma parte, bota no bolso, todo dia, porque no final do ano ele quer juntar R$1 milhão. Então isso é uma continuação delitiva. E não, ele pegou aqui para curtir o carnaval. Aí no outro mês ele, vixe, mas fiquei de novo, deixa eu pegar uma coisa aqui, fez umas compras. Aí não ia pegar mais, ele se converteu, mas depois foi lá e pegou. Não é isso. Tem que ter continuação delitiva, beleza? Lapso temporal, tem que ser dentro de 30 dias. Dentro do mesmo ambiente, município, certo? E tem que ter a ideia, o dolo de continuação, beleza? Show? Então bora, bota na tela aí. Gama letra E. Um indivíduo que fez uso de 4 folhas de cheque falsificadas no mesmo comércio, e no mesmo mês, causando prejuízo ao proprietário que lhe vendeu diferentes produtos
acreditando na idoneidade dos fólios. Nesse caso, em relação aos crimes de uso de documento falso e estelionato, aplica-se os seguintes institutos. Questão número 7. Ele teve o quê? Continuidade delitiva, não teve? Teve. E o crime fim absolveu o crime meio, sim ou não? Sim. Então, ó, consunção e continuidade o quê? Delitiva. Certo? O STJ, na súmula 17, diz: quando o falso se é usuário do estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. Certo? Então, súmulazinha 17 do STJ. Beleza? Então, ó, gabarito letra D. Próximo. Em relação à possibilidade de imputação de um crime funcional a uma pessoa que não ostente a posição de funcionário público, é correto afirmar que, ou seja, eu quero imputar um homicídio funcional relacionado à função, é um crime contra a administração pública, a uma pessoa que não ostenta a posição de funcionário público. É correto afirmar que, ele diz, não é possível a imputação, pois não se comunica as circunstâncias, as condições de caráter pessoal. Se comunicam se for o quê? Elementares. As condições ou circunstâncias de caráter pessoal, se forem elementares do crime, elas se comunicam. B. É possível a imputação de um crime funcional próprio a um particular que tenha contribuído para a prática delitiva. Não, aí seria impróprio, né? C. É possível a imputação de um crime funcional impróprio a um particular que tenha contribuído à prática delitiva. E D. É possível a imputação de um crime funcional próprio ou impróprio. Olha aí, ó. Olha aí. Aqui está os dois, ó. Próprio e impróprio. Aí ele continua. A um particular que tenha contribuído para a prática delitiva. Gabarito letra D. Porque aqui ele tirou o impróprio, faltou o impróprio, e aqui ele tirou o próprio. E aqui ele botou o próprio e o impróprio. E botou o gabarito letra D. Show! Por quê? Porque as circunstâncias de caráter elementar não se comunicam, salvo com elementares do crime. Certo? Não é possível a imputação? É errado, é possível. Vamos lá. Se um autor de um crime praticado por funcionário público contra a administração pública exerce função de direção, se ela exerce função de direção, né, chefia, direção, comissão, ele tem o quê? Um aumento de pena, não? É. Então, ó, a função é irrelevante? Não. A função de direção neste crime seria causa de aumento de pena? Sim. Gabarito letra B. Nos crimes contra a administração pública, se você exerce função de direção, certo? Você tem aumento de pena. Vamos para a próxima. Pulou? Pulou. Para fim de responsabilidade, bora com ainda tem um Max ainda, viu? Toma café aí, meu povo! Bora lá. Para fim de responsabilidade criminal, considera-se funcionário público. Quem? Quem é funcionário público? Hein? A. Embora transitoriamente, ou seja, embora de forma temporária ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Certíssimo. Gabarito letra A. Gabarito letra A. Beleza? Corta pra mim, ó. Mesmo que você não receba a remuneração e for de forma temporária, é considerado funcionário público. Certo? Mesmo. Aquela galera que fica no pleito eleitoral lá, beleza? Mesário eleitoral. Para todos os efeitos, cometeu o crime, responde no Código Penal como funcionário público. Bota na tela. 11. Epaminondas agente fiscal municipal responsável por fiscalizar comércio ambulante fora do seu turno em serviço, exigiu, você grava, ó, concussão, exigiu, concussão. Pronto, gabarito letra B, concussão. Exigiu, de forma irregular, o valor de 500, quantia que deverá ser entregue a Maria, companheira, para que o caminho na época não fosse apreendido. É correto afirmar que ele cometeu o quê? Concussão, porque ele exigiu, então é o quê? Concussão. Beleza? 12. Determinado médico particular, quando for hospital privado, conveniado ao SUS, exigiu honorários de R$100.000 de um paciente. Se valendo do cargo. Exigiu concussão. A narrativa traduz a conduta tipo do crime de concussão. Próximo. 13. O filho de um tesoureiro furtou certa quantia. Ele furtou o filho de tesoureiro. Furto, subtrair coisa imóvel. Em dia de associação em que o pai trabalhava. O tesoureiro, sabendo o fato, atribuiu a autoria do delito a um faxineiro da associação. Ou seja, botou culpa em outra pessoa. Por insistência da diretoria. Ter registrado a ocorrência policial e solicitado a inauguração do inquérito policial. Considerando-se as informações apresentadas, é correto afirmar que, nesse caso, o tesoureiro responderá por... Olha aí, esse tesoureiro vai responder por denunciação caluniosa. Beleza? Já tá fácil também essa aqui. Beleza? Tranquilidade total.
339 do CP. Comete esse crime, quem aciona indevidamente, você bota, ó, aciona indevidamente, certo? Ou movimenta de forma irregular a máquina estatal para persecução penal, fazendo surgir contra alguém um inquérito ou processo imerecido. Beleza? Aí você grava a palavra-chave, processo imerecido. Denunciação caluniosa. 14. De acordo com o Código Penal Brasileiro, a conduta de solicitar dinheiro, solicitar, receber, aceitar a promessa de vantagem, é o quê, hein? Só que ele diz, ó, a pretexto de influir, ó, não é corrupção passiva, né? Porque a pretexto de influir em ato praticado por perito judicial caracteriza crime de o quê? Solicitar, exigir, obter para si ou para outro, e vantagem ou promessa, vantagem, a pretexto de influir a ato praticado por funcionário público. É exploração de quê? De prestígio, certo? Gabarito letra A. Você errou essa questão, não foi? Bora para a última, bora, Max. Chega aí, Max. Responde essa aqui mais eu. Nos crimes contra a administração da justiça, no Código Penal, assinar a alternativa a qual se serviu o agente no anonimato, ó. Se serve o agente do anonimato ou do nome suposto para a prática do delito, constitui causa de aumento de pena. Qual o crime que o agente se servir do anonimato ou nome suposto é uma causa de aumento de pena? De acordo com o Código Penal, certo? É diminuída a metade se for contravenção e aumenta se for do anonimato, se for falso, a denominação caluniosa. Beleza? Cavaleiro letra B, de bora pro Max. Corta pra mim. Bora lá. Senhores, finalizei aqui minhas questõezinhas, certo? Caveira total. Cheguei, Maxão. E aí, show? De boa. TAJ aqui. TAJ, só não tem Colírio? É. Mas quem não tem colírio... Os óculos. Quem não tem Mas no colírio... caso aí eu tô usando os dois. Colírio e óculos escuros. E muita aula. E muita aula. Mete o britão aí. Cuida, tropa do Gugu. Tropa...